Olá, queridos, bom dia. Quero desejar um término de domingo a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas esse vídeo vai chegar até você. E eu já quero explicar a questão do óculos. É porque eu tenho um probleminha, chamado astigmatismo com claridade. E no momento eu estou sem o óculos, então esse aqui é para ajudar na claridade, tá bom? Não é para aparecer, não. Então, a palavra a qual eu quero deixar nesta manhã para nossa reflexão está escrito na carta aos Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 28, Paulo explicando acerca da ceia do Senhor à igreja de Corinto. Paulo, que outrora era Saulo, que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo era perseguidor de cristãos, escrevia cartas para perseguir os cristãos. E após o encontro que ele teve com Jesus, ele deixou de ser perseguidor de cristãos e foi o maior pregador do Evangelho. Apóstolo Paulo deixou de escrever cartas para perseguir e passou a escrever cartas para evangelizar, para a edificação do povo. Esse mesmo Paulo, ele hoje, através da minha vida, este pequeno vaso, este mesmo Paulo, carta aos Coríntios, ele fala aos nossos corações, primeiramente a mim, porque a palavra do Senhor, ela é espada de dois gumes, ela penetra entre divisa alma, corpo, juntas e medulas. Antes dela falar contigo, ela fala comigo. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, falando acerca da ceia do Senhor, no seu capítulo 11, versículo 28, ele fala para nós nos examinarmos. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O cálice do Senhor, o corpo e o suco da uva, o suco da vide, representa o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia ele foi à cruz do Calvário, ele foi ao lugar de caveira, o Gólgota, entregou a sua vida por mim e por ti, para hoje nós sermos livres do dano da segunda morte. Ele nos resgatou da maldição da lei, ele nos resgatou do pecado. O sangue dele encobre nossos pecados, porque carta aos Romanos fala que todos pecaram e destituíram o foro da glória do Senhor, Então, nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, nosso Deus maravilhoso, entregou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, 100% homem, 100% Deus, esvaziou de toda a sua glória, veio para esta terra, peregrinou por ela, foi caluniado, foi humilhado, foi massacrado, ao ponto que chegaram a dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. E Jesus, ele passou por esta terra, peregrinou por ela, subiu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai, está à destra do mesmo. Ele está à destra do nosso Pai, nosso Deus. Quando nós não entregamos ainda a vida ao Senhor Jesus, somos criaturas de Deus, porque nós fomos criados por Ele, a criação. Lá em Gênesis, o livro da criação vai falar sobre a criação do homem e de todas as outras coisas. Quando nós aceitamos nosso Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, E aí, nosso Jesus, ele ensinou aos discípulos na última ceia, para que os discípulos
e nós que somos discípulos, comamos do pão sem fermento e tomamos do suco da uva, da vide, sem álcool, para nós fazermos memória até que ele venha. O vinho daquela época, lembrando que o vinho daquela época, ele sim embriagava, onde muitos têm dúvida, né? Se ele embriagava sim, porque ele era um vinho afermentado. Ele era um vinho afermentado e logo este vinho ele embriagava, né? Porque Ló ele foi embriagado com o vinho. Ali houve o pecado entre Ló e as suas filhas, né? Então hoje nós não tomamos um vinho com álcool, que hoje é com álcool, né? Nós tomamos o suco da uva. E Paulo explicando, ensinando para a igreja de Corinto a respeito de nós nos examinarmos, né? Para que nós venhamos nos examinar, mas não é só uma vez no mês, porque a ceia do Senhor ela é uma vez no mês, mas não é para nós deixarmos para nos examinar uma vez por mês. Nós temos que nos examinar todos os dias, mas é nos examinar. Eu examino a mim, você se examina. Não é para a gente ficar examinando a vida um do outro, né? Porque o que é que nós devemos fazer? Falar da palavra do Senhor. Provérbio de Salomão, provérbio do homem mais sábio na história da Bíblia. Pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor deu-lhe sabedoria e riqueza. Este homem, ele fala em Provérbios 28:13, se não me falha a memória. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o que é que nós devemos fazer? O nosso papel como discípulo do Senhor? Falar da palavra do Senhor, mas não examinar a vida do irmão. Porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Senhor, né? E hoje a gente deixa de se examinar para examinar a vida do irmão. O irmão tá assim, o irmão tá assado. Deixa o irmão, porque a salvação ela é individual. Se o irmão conhece a palavra e ele está andando por caminhos tortos, o que o Senhor fala lá em Ezequiel, se não me falha a memória, 3:18. Avisa na palavra, não é chegar pro irmão e dizer, irmão, tá fazendo isso e aquilo. Não, avisa na palavra. Se o irmão ouvir a palavra e deixar cair na terra fértil, vai produzir fruto de arrependimento. Se não, tu fez a tua parte, tirou a poeira da sandália e sai, né? Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou aos discípulos e nos ensinou, né? Fala, se o irmão não ouvir, amém. O Senhor não requererá o sangue dele da minha vida e da tua vida, né? Porque nós fizemos o nosso papel como discípulo de alertar, né? Eu sou uma pessoa que eu me martirizava muito com o que as pessoas faziam, né? Doía na minha alma, pessoas que brincavam de ser crente, pessoas que professa, né, o nome do Senhor. Outrora fala Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e outrora está desagradando, né, a palavra do Senhor, está causando escândalo, está mentindo, está adulterando, está em fornicação, em lascívia, né? E aí, o que eu aprendi? Eu não posso mudar o irmão, eu não posso mudar nem a mim mesmo. Só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Porque lá em João 14 diz que o Senhor ele foi para o Pai preparar um lugar para mim e para ti, mas ele não nos deixou órfãos, ele deixou conosco o Espírito Santo.
esse Espírito Santo que geme conosco, que chora conosco, que se alegra conosco e que nos corrige. Quando a gente se arruma, que vai lá no espelho, o Espírito Santo nos corrige. O Espírito Santo fala assim: minha serva, esta roupa está glorificando o meu nome, né? Qual é a roupa que glorifica o nome do Senhor? É aquela que não é sensual, aquela que não chama atenção, né? E aquela roupa que você não vai precisar estar puxando o tempo todo puxando, porque ela está subindo. E aqui eu não venho falar, né, de regras e costumes. Eu não sou tipo do religioso que fica falando sobre roupas. Eu estou falando sobre se examinar. Examine o homem a si mesmo, coma do pão. Então hoje eu desejo para você uma ceia abençoada. Que não seja só mais um dia de você comer do pão e tomar do suco da uva, mas que seja um dia para você se analisar, para que o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida. Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Amém?